Olá, meus amores, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai começar a fazer o nosso nicho quadrado. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar no final. Olha, pra gente colocar na parede. Na aula de hoje a gente vai fazer o recorte a partir da nossa caixa de papelão. Eu utilizei uma caixa de pizza que eu tinha em casa. E aí a gente vai fazer as tirinhas do nosso nicho na aula de hoje. E vamos colar elas para juntar duas tirinhas para ficar mais fortes, tá? Eu espero que vocês gostem. Um beijo! Então, gente, para essa aula que a gente vai começar a fazer o nosso nicho, a gente vai precisar da nossa caixa de papelão. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei a tampa da minha caixinha de pizza, tá? Então, eu vou usar a tampa da minha caixa de pizza, que eu vou abrir ela aqui com vocês. Ó, vou desmontar ela, né? Vou abrir. Ó. E aí a gente vai precisar de régua, lápis e borracha mesmo, tá? E aí nós vamos hoje preparar as tiras. As tiras da nossa... as tiras da nossa... do nosso nicho, tá? A ideia é a gente fazer 8 tiras para ficar bem grossinho e a gente poder colar elas. Então a gente vai fazer as tiras hoje e aí a gente já vai colar. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o papel sulfite A4, a gente vai pintar ele, vai colar nessas tiras, tá? E aí a gente vai montar o nosso nicho, tá? Então na aula de hoje a gente vai fazer assim, a gente vai pegar a nossa régua e aí nós vamos medir deixa eu ver aqui quantos centímetros a minha... Nós vamos fazer um nicho de 20 por 20, tá? Vai ser um quadrado de 20 por 20. Então a gente vai fazer tiras de 4 centímetros, então eu vou marcar aqui, olha. Eu vou começar a marcar daqui assim. Eu tenho um riscozinho. Deixa eu ver aqui, na verdade, eu vou fazer assim, eu vou começar a marcar daqui. 1,5 da minha linhazinha ali. E aí eu vou marcar 4 centímetros. Então, ó, eu vou precisar de 8 tiras, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou marcar mais uma. 7, aqui. 8. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou fazer a mesma coisa aqui. 8. Tá? Então, já marquei as minhas tiras. Vou ligar de um pro outro. Ó. Ligando aqui. Liguei todos eles, ó. E agora aqui, ó, eu vou ver aonde na minha caixa eu consigo ter os meus 20 centímetros. Eu vou fazer uma linha reta aqui assim, olha, embaixo.
fazer essa minha linha um pouco mais pra cima ali. Tá? Fiz ali. E aí, dessa minha linha, eu vou medir, vou botar 20. Dessa aqui, ó. Da minha linha, eu vou marcar 20. E vou marcar aqui no final também, pra eu ter certeza. 20. E vou ligar também. Ó. Pronto. E agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar minha tesoura e vou cortar. Então, vou cortando a minha caixa de papelão, que eu sei que não é tão fácil de cortar o papelão assim. Mas a gente vai cortando devagar, não tem problema, para sair direitinho. Tá? A gente vai cortando o nosso papelão devagar. Ó, se quiser, a gente tira esses pedaços de sobra da nossa caixa. Não tem problema. Ó, cortei aqui um pedaço. Cortar aqui. Vou tirar esse pedaço aqui. Esse, ó, que a gente não vai usar, tá? Ó, aí esse pedaço aqui que a gente não vai usar. Já vou descartando esses pedaços para não fazer acúmulo também na nossa mesa, para não ficar muita coisa na nossa mesa de trabalho, tá? A gente tem uma mesa mais limpa, mais organizada. Ó. E aí agora falta só esse pedaço aqui.
E aí agora a gente vai cortar as tirinhas, tá? Então vamos lá. Como elas são grandes, olha, a ideia que eu dou é a gente começa por um lado e vai para o outro lado, faz metade de um lado, metade do outro, que aí fica mais fácil de conseguir cortar o papelão, tá? Então, ó, faz metade de um lado, ó, metade de um lado, vira o papelão e aí faz, olha, a minha outra metade do outro lado. Tá? Ó. Mesma coisa. Metade de um lado. A gente vira a folhinha. Metade do outro. Ó. Pronto. Aí agora, depois que a gente recortar tudo, ó, a gente vai tirando essas sobrinhas que vão ficando assim, ó, do papelão, tá? Mas aí a gente vai juntar de 2 em 2. Aí a gente pode ir tirando até com a tesoura mesmo, ó. O que tá assim, não tem problema. A gente vai juntar de 2 em 2 e nós vamos colar. Se vocês quiserem, vocês podem colar, olha, com esse lado, o meu lado, por exemplo, colorido para cima. Por quê? Porque aí na hora que eu for colocar o papel branco, não vai ficar aparecendo esse lado aqui, tá? Então a gente vai usar, desculpa, para colar a cola branca mesmo, tá? No meu caso, eu vou usar a cola branca. Então, a gente vai juntar de 2 em 2. Ó, vou virar todo o meu ladinho branco e vermelho pra cima, que ele é bem colorido, né? Ele tem bastante coisa. Eu vou tirar aqui umas rebabas aqui que ficou de alguns. Tá? Pra não ficar aparecendo muito. E aí, vou passar a minha cola. Passar minha cola branca. Pode ser cola líquida, pode ser cola bastão. Ó. Espalhar ela aqui com o dedo. E aí vou colar
o meu outro lado. Vou dar um apertozinho. Ó, vai ficar os dois ladinhos assim. E aí vou fazer a mesma coisa com o outro. Vim aqui, dar um apertozinho. Esse aqui eu passei muita cola, tá até escorregando. Mais um. Vocês podem botar até um livro em cima, tá? Para poder segurar. Como a gente vai fazer só na próxima aula o restante, vocês podem deixar um livro em cima, alguma coisa em cima, tá bom? Apoiando. Ó. E aí vou colar aqui a última. Segurar bem firme. E ó, como eu tô falando pra vocês, ele fica levantando um pouquinho. Então assim, ó, vou pegar eles e aí eu posso pegar um livro. E aí, ó, posso botar o livro assim, ó, em cima. Meu livro é pequeno, né? Mas aí a gente pode botar vários livros em cima pra poder segurar ela e apoiar bem, tá? A gente pode botar dois livros, um aqui e um outro do outro lado, tudo bem? Então vocês coloquem alguma coisa assim, segurando, apoiando. Eu não tenho nenhum outro livro aqui agora, mas coloquem um livro, alguma coisa assim em cima, em cima de um livro de vocês, eles embaixo de um livro de vocês. E aí separem isso. Na próxima aula a gente vai terminar a nossa montagem, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula pra gente finalizar. Um beijo!